Interessante, o Fernando trouxe para nós, olha só, tire proveito da crise. Será que tem jeito, Fernando, de tirar proveito? Está naquele momento mais difícil que a gente está acompanhando aí, essa recessão toda que o país está passando. Mesmo assim, as pessoas ainda conseguem tirar um pouquinho de vantagem nisso? Ô Faria, depende da pessoa, depende como ela vê a crise, tá? Porque se a gente for ver a palavra crise, ela vem lá do latim, e quer dizer um momento de decisão. Tá? Então toda crise ela tem uma boa finalidade. Tá? Por quê? Porque é um momento que a pessoa vai poder decidir. É um momento que a pessoa muitas vezes ela cai na realidade da vida. Tá? É o que está acontecendo com o Brasil. E a gente sempre tem que lembrar que toda crise ela sempre vem depois de um momento de encantamento. Tá? Tanto na vida conjugal quanto na vida econômica de um país ou na política. Então nós podemos dizer que nós temos vários tipos de crise. Exato. É isso. Por exemplo, na medicina, por exemplo, a crise ela quer dizer o quê? É um momento de decisão em que a pessoa ou ela cura ou ela morre. Tá? Então a crise ela tem sempre essa conotação de momento de decisão. Fernando, você também que acompanha essa questão política, né? Nós estamos passando por uma crise política. Como é que dá para analisar isso? Ô Faria, eu vou fazer uma analogia aqui muito simples com a escuridão. Vamos dizer assim, um blackout. Vamos pensar. Quando acontece um blackout, quer dizer, fica escuro de repente, no meio de uma cidade, quer dizer, tem pessoas que vão o quê? Vão ficar apavoradas, vão correr, né? Vão xingar o governo, vão xingar lá, ó, quem foi que apagou essa luz e tal, vão reclamar. Tá? E outras pessoas vão passar, gente, eu tenho que acender uma vela. Olha só a vela. A vela são aquelas pessoas que têm um caráter o quê? Positivo. Quer dizer, a primeira coisa que ela pensa é acender uma vela. Já arrumou a solução para o problema. Dizer, já é uma solução, porque a pessoa quando ela está reclamando, vamos supor, da escuridão, da crise, quer dizer, ela não consegue focar, Faria, numa solução. Tá? Quer dizer, ela está pensando só no problema. Ela vê o lado negativo do problema. Exato, ela vê o lado. Quer dizer, isso aí, Faria, a maioria dos seres humanos age dessa forma. Tá? Elas vão reclamar, xingar, você entendeu? E vão ficar o quê? Estáticas. Esperando, gente, o que eu faço agora? Então, quer dizer, num momento de crise, gente, a gente tem que procurar o quê? Criar. Ideias. Criar uma ideia. Você entendeu? É igual o sujeito que numa escuridão ele pensa em quê? Em acender uma vela. Procurar uma vela e acender uma vela. Então, o momento de crise ele é um momento crucial na vida de todo ser humano. E crises na vida do ser humano, gente, e na vida da economia, na política, tudo acontece. São cíclicos. Porque o ser humano ele vive de ciclos. Podemos dizer, então, Fernando, que isso acontece com todo mundo. Ou seja, até pessoas bem-sucedidas já passaram por crise também. Principalmente quem é bem-sucedido, Fábio. Tá? E uma coisa que fez com que a pessoa fosse bem-sucedida é exatamente ela ter saído da crise. Tá? Porque crise é normal na vida do ser humano, igual eu falei antes. Nós somos pessoas que passamos por ciclos. A terra passa por ciclos, a economia passa por ciclos, a política passa por ciclos, tá? De altos e baixos. Muita gente fala também, Fernando, nessa questão do estou no fundo do poço. Tem jeito de passar o fundo do poço ou dali é só agora voltar? Ó, passar do fundo não tem jeito. Mas tem jeito da pessoa estacionar ali e ficar indefinidamente ali no fundo do poço. Tá? Então o que acontece? A pessoa quando ela quer sair do poço, ela chega ali e bate no fundo. O que ela tem que fazer? Ela tem que sair agora. Aí geralmente a pessoa tem que pedir para os outros jogar uma corda. Quer dizer, sempre vai aparecer alguém, Faria, que vai te jogar uma corda. Tá? Agora, não pense vocês que essa pessoa que te jogou a corda, ela vai ter que te puxar também. Não. É você que vai ter que sair por essa corda. A corda está ali, né? Às custas do seu próprio esforço. Está entendendo? Quer dizer, a pessoa que te jogou a corda, ela simplesmente te apoiou. Tá? Agora, quem vai sair do poço é você. Tá? Porque em momentos de crise, viu, Faria, as pessoas muitas vezes elas se deixam levar pela vitimização. Parece que é uma epidemia que acontece, tá? De forma global. Todo mundo fica ali naquela coisa, todo mundo vai se infectando com aquele vírus da crise. Vira um surto, né? Vira um surto. Então, é crise, eu também estou, eu estou pior do que você está pior do que eu. Então, o que acontece? Isso não resolve nada, gente. O que resolve é a gente parar, pensar, gente, o que eu tenho que mudar para poder
sair dessa crise. Porque a crise, gente, não é de vocês. Quem fez essa crise econômica para esse país aqui, gente, não foi o povo. Tá? O povo só deixou o negócio levar porque estava encantado com algumas coisas. Agora você vê, esse período de encantamento ele acabou. Tá? E aí o que as pessoas viram? Elas viram o quê? A realidade. A realidade que elas não quiseram ver há um ano atrás. Tá certo? Então, quer dizer, a crise é justamente para isso, é para colocar as coisas no seu devido lugar. No caso da economia, a gente falou um pouquinho da política, mas tem tudo a ver com a economia, com o momento que vem passando. É importante nessa questão econômica as pessoas pensarem realmente em soluções? Ô, Faria, claro. Tá? Porque, gente, a crise, o que ela está fazendo hoje com o nosso país, com as pessoas que vivem no Brasil? Que eu tenho notado, isso eu vejo no meu consultório direto. As pessoas elas estão se educando, tá certo? Elas estão parando de gastar dinheiro com bobagem, estão parando de ficar comprando roupa cara, fazer programas caros, fazer programa caro, estão começando a pedir para os filhos jovens a começar a arrumar um emprego para ajudar em casa. Isso é muito bom, gente, tá? Porque antes a gente, quando não estava na crise, a gente estava vivendo um oba-oba. Estava vivendo aí num monte de fantasia. Às vezes banjando até o que não tem, né? Exatamente, usando cartão de crédito. Hoje não. O sujeito hoje fala, não, eu não vou usar cartão, só vou usar o dinheiro que eu tenho na mão. Tá? Que seria uma boa medida. Cartão na situação de emergência. Cartão só na emergência. Tá? Então, quer dizer, gente, vamos parar de reclamar do governo. Vamos ficar perdendo tempo falando quem é que tem culpa ou quem deixou de ter culpa. Tá? Se nós estamos aqui no olho do furacão, gente, nós temos que dar um jeito de sair desse olho do furacão. Tá? Pensar, igual eu falei da escuridão, nós temos que pensar em acender uma vela. Tá? E não ficar perdendo tempo com as causas prováveis disso. Porque não vai resolver nada, Fábio. Não vai mesmo, não. Tá? Bom, com certeza. Tá. E nessa situação, Fernando, dá para usar as crises para criar algo? Dá. Tá? As grandes ideias, elas surgem sempre no momento de crise, viu, Faria? Em todos os sentidos. Tá? Nós vemos aí, por exemplo, dentro da medicina, grandes medicamentos que surgiram. Foi depois do quê? Foi depois de uma epidemia, depois de uma crise, entendeu? De saúde mundial. Nesse caso específico, Fernando, os hábitos devem ser mudados durante a crise? Você comentou no início do programa, falando sobre a mudança ali dentro do âmbito familiar, quando depara com uma crise financeira. Então, os hábitos são fundamentais para serem mudados? Exato, Faria. A crise, ela serve para quê? Para que as pessoas repensem a vida delas, tá? E procurem o quê? Soluções para tudo quanto é problema. Quer dizer, é o que eu sempre falo, que se as pessoas ficam falando, a crise é muito ruim. Mas se não fosse por causa das crises, hoje a gente ainda estava andando o quê? Em cavalo. Estava andando em carroça, cavalo, tá certo? Morando em casa de pau a pique. Tá? Porque você vê, por exemplo, os grandes avanços que vêm depois de grandes crises mundiais. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi uma grande crise. A Segunda Guerra Mundial foi uma grande crise. Certo? E depois da Segunda Guerra Mundial, os avanços que teve na medicina, os avanços que teve na ciência, na tecnologia. Então, quer dizer, a crise ela é necessária para quê? Para fazer as pessoas, de modo geral, sair da zona de conforto. Tá certo? Sair daquela apatia. Tá? As pessoas têm que dar valor no que conseguem? A crise ela serve para isso, Faria, para desenvolver o que na pessoa? Até a fé. Desenvolver a questão da fé e desenvolver também, viu, Faria, a solidariedade, a capacidade da pessoa ter compaixão, dela desenvolver a solidariedade em relação às outras pessoas, tá certo? A pessoa durante uma crise ela tem a oportunidade de desenvolver a humildade dentro dela mesma, tá certo? Então, quer dizer, a crise ela tem grandes vantagens, tá? Para quem resolve sair da zona de conforto. Com certeza. Tema de hoje, tire proveito da crise, com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Altos e baixos na vida, nós temos aí durante uma crise? Tem, Faria. Não só durante a crise, mas durante a vida, de forma geral, porque a gente considera o baixo como uma crise. O alto é quando a pessoa está bem, está tudo correndo bem na vida dela, mas isso é absolutamente normal na vida do ser humano, Faria. Então as pessoas têm que estar sempre preparadas para esses altos e baixos. Todas as pessoas, elas têm que ajudar nas dificuldades, incluindo os filhos? Exatamente, Faria.
Então, o momento de crise é exatamente isso, é que vai tirar o melhor de nós, mas pode tirar o pior também, tá? Porque tem muita gente que vai para o caminho errado. Então, nesses momentos de crise, a pessoa vai poder o quê? Ela vai poder exercitar nela a fé, a autoconfiança, a solidariedade, tá certo? A capacidade de auxiliar o próximo. Então, quer dizer, o momento de crise é um momento muito importante na vida do ser humano. A gente falava, Fernando, dos altos e baixos na vida, porque, como você mesmo disse, acontece a qualquer momento. Agora, nós temos pessoas que hoje estão por cima, mas que amanhã podem estar por baixo. Pessoas que hoje se acham arrogantes, são arrogantes, mas sabem que amanhã a coisa pode virar. Pode, e vira, viu, Fábio? A vida é sempre assim, nós estamos vendo isso na televisão todos os dias. Pessoas na televisão, os políticos, tudo achando que estavam acima da lei, acima do bem e do mal. Hoje eles estão o quê? Sentindo um momento de crise na vida deles muito grande. Quer dizer, esse medo que eles estão sentindo de ir para a cadeia, de perder o poder, tá certo? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que lembrar o seguinte: se você é arrogante ou orgulhoso, cuidado, tá? Que a vida ela é cíclica, tá? Então tem altos e baixos, então a gente tem que preparar o quê? E lembrar que nós o quê? Nós não somos melhores do que ninguém, tá? Porque a crise ela nivela as pessoas de forma democrática. Com certeza. Tá, e lembrar sempre quem está no comando da nossa vida, né? Vamos ver, será que alguém imagina quem que está no comando da nossa vida? Deus. Aquela mania das pessoas lembrarem do nosso Pai Maior só nos momentos de dificuldades mesmo, então, né? Quer dizer, até isso a crise ela é boa. Por quê? Porque a crise ela faz as pessoas olharem para o lado da fé, o lado de Deus, tá? Então, quer dizer, e lembrar, gente, que a crise é uma tempestade que passa na vida da gente. E eu nunca vi uma tempestade durar para sempre, tá? Então lembre sempre, a palavra crise, ela tem um S, não tem? Então, sempre que a gente estiver pensando demais na crise, aqueles momentos que a gente está reclamando, tudo, procura, gente, imaginar a crise sem o S. Aí vai sobrar o quê? A palavra crie, tá? Por quê? Porque a capacidade que nós temos de criar, gente, é a capacidade que a gente tem de sair de qualquer crise, de sair de qualquer tempestade, de qualquer situação adversa que a gente tenha na vida. E situações adversas, gente, nós vamos ter sempre. Tá? Olha, Fernando, a gente não passa aqui dicas, ou seja, receitas de bolo, né? Não tem jeito de passar, não é o nosso objetivo. Mas a gente explica pelo menos como enfrentar momentos difíceis, né? Nos casos de crises, né? Exato. E com certeza esse crise, passar para CRI seria uma boa solução. É uma questão de linguística, tá? Porque o ser humano ele é um animal linguístico, tá? É um ser linguístico. Então essa brincadeira com a palavra é muito importante, tá? E uma coisa também que eu gosto de recomendar às pessoas que estão passando por uma crise é sempre lembrar o quê? A gratidão. A gratidão, gente, ela é uma coisa que o universo gosta demais. E lembrar, gente, que Deus é atemporal. Então, às vezes, a gente fica pior, meu Deus, me ajuda a passar por essa crise, me ajuda a ganhar dinheiro, arrumar um emprego bacana e tal. Então, eu vou ensinar para vocês o seguinte, gente. Procurem, sempre que for pedir ao Pai Maior, pedir a Deus, em vez de pedir, procure agradecer por antecipação. Então, se você está sem emprego, você fala assim: oh meu Deus, obrigado por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Se você está precisando de saúde, está lá com uma doença, fala: oh meu Deus, obrigado pela bênção da saúde maravilhosa que eu tenho. Você tem um filho complicado que está passando por um momento de crise, fala: oh meu Deus, obrigado pelo filho maravilhoso que eu tenho. Ou seja, Fernando, evitar reclamar e comentar da crise, ou seja, são palavras negativas. Exato. Você tem lá um grupinho que está falando lá de crise, de problema financeiro, isso, gente. Em vez de você ser mal educado, você fala: ô meus amigos, eu estou com uma dor de barriga aqui, vocês me dão licença que eu vou no banheiro. Sai fora dessas conversas, tá? Porque a energia da conversa, da reclamação, da revolta, isso cria uma energia em volta de você que vai fazer com que você se aprofunde em qualquer crise. Então procura sempre, gente, Deus está no comando. Se Deus está no comando, gente, eu não preciso temer nada. Vamos parar de ter medo, tá? Então procure sempre nas preces que vocês vão fazer, em vez de ficar pedindo demais, vamos agradecer demais. Quanto mais agradecer, gente, mais Deus vai te dar motivo para que você possa agradecer. Mais fluido positivo você atrás. Claro. Com certeza.